Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, que nos une nesse lugar, que nos traz a esse local, para que a gente adore a Deus aqui, para que esse local seja transformado em lugar santo, em lugar de casa de Deus. Que bom que tivemos mãos que movimentaram tudo para que esse encontro hoje aqui acontecesse. Nossa gratidão ao Senhor, nossa gratidão a Luiz, nossa gratidão a tantos outros que estiveram e estão ajudando para que esse culto esteja sendo realizado. É uma alegria para a gente poder se reencontrar depois daquele culto fabuloso que tivemos na semana passada, onde pudemos colocar em nossa... Cada um colocou um punhado de terra, naquela caixinha. Aqueles que não tiveram presencialmente, sei que simbolicamente o fizeram, colocando ali um punhado de terra onde será o templo da Igreja Batista Esperança. Nós estamos nos movimentando para que muito em breve, dentro de um breve possível a qualquer processo de construção, não é, Pedrinho? Para qualquer processo de construção, nós estamos nos movimentando para que muito em breve nós estejamos em nosso novo templo lá entre Pituaçu e Boca do Rio, na verdade, é bem na divisa, ali daquele local onde teremos um novo templo em frente ao posto de saúde ali de Pituaçu. Nós somos gratos a Deus, somos gratos aos irmãos, somos gratos pela oportunidade maravilhosa que nós tivemos de estar juntos naquele local, e foi um dia muito emocionante para muitos, não é? Então nós somos gratos a Deus por isso, somos gratos a Deus por esse lugar de hoje, onde nós nos encontramos. Nós já tivemos opiniões, já até gostaram mais daqui, então, mas isso é uma coisa para a gente organizar, até que o nosso tempo de estar no novo templo possa ocorrer. Então, em breve nós partiremos para isso. Eu tenho refletido com os irmãos, a última vez que eu fiz, foi no mês de dezembro, antes das minhas férias, sobre as parábolas de Jesus. Os irmãos lembram? A gente está fazendo uma série de reflexões sobre as parábolas. E nós, nessa noite, quero trazer para vocês um pouquinho mais sobre essas reflexões, sobre esses pequenos textos trazidos, proferidos pelo Senhor Jesus, que trazem significado para as nossas vidas. Significados, metáforas, interpretações, comparações, que Jesus fazia de histórias que algumas verdadeiras, outras que ele criava e outras que eram conhecidas daquele lugar e daquele tempo. Nem todas as parábolas de Jesus parecem ter sido criadas por ele mesmo, mas ele as contava para significar e dar significado ao reino de Deus. Lembrem, nós estamos falando que qualquer parábola de Jesus, qualquer das parábolas proferidas, um pouco mais de 40, qualquer das parábolas do Senhor Jesus tem significado muito importante, porque elas traziam o conteúdo do reino de Deus. Todas as parábolas de Jesus falam sobre o reino. De alguma forma, elas congregam informação para contar sobre o que é o reino, o que será o reino, o que é viver o reino aqui e o que é viver o reino no futuro. A parábola que eu vou refletir hoje com vocês, também já falei que não vou falar sobre todas, mas tenho escolhido algumas dessas parábolas e seus significados que são relevantes, importantes para a nossa vida. A de hoje é uma parábola que certamente os irmãos conhecem e encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Essa parábola ocupa apenas 2 versículos do texto, uma parábola bem pequena, mas muito significativa. E ele diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo, e Jesus dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo.
o qual é realmente o menor ou a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Essa é a famosa parábola do grão de mostarda. Vocês fizeram promessas de ano novo? Hoje é dia 21 de janeiro de 2024. Já são 21 dias. Né? Eu fiz uma, estou tentando cumprir, que é caminhar todos os dias. Nós temos caminhado 4 km por dia, nos finais de semana, 6 km por dia. Hoje eu fui almoçar na casa de Moisés, e eu sempre que a gente esteja junto, a gente come um pouco mais, mas voltei e falei, não vou deixar de caminhar. Fui fazer uma caminhada tarde para poder manter a saúde. A gente faz para... Vamos ver por quanto tempo. Eu espero conseguir, né, dar condição e seguimento a essa promessa. As falas de Jesus e as parábolas de Jesus, elas são promessas sobre o reino. Elas são interpretações, mas elas falam do que o reino se torna e do que o reino virá a ser. Essa é uma condição, ou esta é uma condição muito importante, porque elas se entrelaçam. Todas elas, falando do reino, estão falando uma da outra. E todas elas, falando do reino, estão falando também da condição de Jesus, da sua compreensão sobre o que somos nós. Sobre quem somos nós, Alana. Que tipo de funcionamento nós temos. Em sua sabedoria, o mestre trazia à tona, né, a ideia, já lá do Antigo Testamento, da compreensão de um homem que precisava se aproximar de Deus para conhecer o reino. Que não dá para conhecer o reino por sua conta própria, que dá para conhecer o reino por Jesus, mas conhecendo por Jesus, ele tem um papel ativo na manutenção do reino. O reino de Deus somos nós. Ismar, nós dois, Moisés, nós dois, Titi, Zay, o reino de Deus somos nós. E essa compreensão presente, ativa nos evangelhos, ela se faz cada vez mais presente nas falas de Jesus, quando ele vai falando sobre cada uma dessas características, através das suas parábolas, que nos aproximam, então, do Senhor. Uma das coisas que Jesus mais fez ao longo do seu tempo, do seu ministério, era trazer a humanidade. Ele queria trazer aquilo que somos nós, a sensação de que nós somos humanos, e de que, uma vez humanos, como ele mesmo era humano, nós poderíamos nos aproximar do Senhor. Isso faz com que a gente tenha determinados movimentos que a gente não deve esquecer e que Jesus trazia em sua fala. Uma delas, por exemplo, dizia que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Hoje nós estávamos discutindo isso na hora do almoço, conversando sobre essa temática, porque todos nós, com aquilo que somos, com as nossas características, com as nossas dificuldades e também com as nossas habilidades, todas elas, nós precisamos parecer mais com quem está perto da gente. Onde você guarda e onde você carrega o reino de Deus? A parábola do Senhor Jesus sobre o grão de mostarda, ela é sensacional porque ela fala de uma coisa muito pequenininha. O pessoal que conhece aí da agricultura melhor, o pessoal que tem terra, diz que o grão de mostarda, ele tem 2 milímetros de tamanho. É muito pequenininho. É uma das menores sementes existentes. E
ao mesmo tempo que ele tem essa característica, ele se transforma numa espécie de arbusto, quase uma árvore muito grande, de até 5 metros de altura. Olha que coisa impressionante. Talvez essa seja a maior condição da comparação do Senhor Jesus, de que uma coisa muito pequena pode se transformar numa coisa muito grande. Marcelinho dormiu. Às vezes eu ia falar para ele um dia que vai ser grandão, né? É assim. Porque, lembre de uma coisa, o reino de Deus, sério, está na palma da sua mão. O reino de Deus, Ismael, Litsa, cara, que fez aniversário, está na palma da sua mão. Às vezes a gente acha que o reino de Deus está longe, como uma coisa distante da gente, mas o reino de Deus está aqui, está na palma da mão. E Jesus faz uma comparação maravilhosa de quem está segurando, está segurando as sementes de mostarda, e o texto não fala que é Jesus quem distribui a mostarda, né, as sementes. É o homem que distribui a semente no seu campo. No seu campo. É assim que o texto está escrito. Ele diz assim, o homem pegando nesse grão de mostarda, semeou o seu campo com um grão de mostarda. E ali, a menor de todas as sementes, cresce e transforma-se na maior das plantas. Muitas vezes, quando nós nos preocupamos, e logicamente nos preocupamos, em manter a qualidade dogmática daquilo que nós cremos, né? Nós cremos num Jesus que é Senhor, Salvador, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, não é assim? E que está assentado à direita de Deus, o nosso Pai. Nós cremos no Espírito Santo, o credo apostólico nos diz isso. Nós cremos no Espírito Santo, enviado pelo Senhor Jesus, como consolador, como aquele que nos conforta, que caminha conosco. Nós cremos, nós defendemos isso. Nós cremos que todos estaremos um dia julgados pelo Pai Celestial. Estaremos diante dele. E todos nós, invariavelmente, ali estaremos presentes. Tenhamos sido pessoas preocupadas ou não, ansiosas ou não, bom dorminhocos ou não. Né? Tem gente que é boa dorminhoca, né? Deita e dorme, puf, né, Moisés? Né? Os irmãos sabem, né, a história que uma vez eu viajei com o pastor Moisés, e eu perguntei, Moisés, está dormindo? Ele falou, estou. Eu falei, então me dá o tirar pelo carro que eu dirigi, né? Então, assim, era desse jeito. Não, é sério, né? É coisa séria. A Érica que sabe, né? Então, tem pessoas que dormem assim facilmente, que bom. Né? Mas todos nós, com as nossas características, alguns mais ansiosos, outros menos ansiosos, alguns mais agitados, outros menos agitados, alguns mais tranquilos, mais serenos, outros um pouco mais corridos, né? Todos nós, um dia, compareceremos diante do Senhor. E nós vamos falar do que a gente fez. E nós vamos falar do que a gente pensou. E a gente vai falar também um pouquinho, porque Ele conhece de tudo. A gente vai falar do que a gente desejou, do que a gente conseguiu fazer. E dos nossos limites, né? Das nossas limitações, porque somos assim. Nós cremos nisso. Mas com tudo isso que nós somos, diante do Senhor, Ele entregou a nós a responsabilidade de semear o reino. E semear o reino é fazer isso que nós estamos fazendo aqui agora, nos reunir em igreja e falar sobre o reino. Semear o reino é servir a quem precisa. Semear o reino é confortar a quem precisa de conforto. Semear o reino é alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Semear o reino é andar de mãos dadas uns com os outros. Semear o reino é dar boas-vindas
àqueles que nos visitam e dizer que esse lugar é de vocês. Até aqueles que nos visitam lá de Itaçuí para cá. Esse lugar é sempre de vocês. Semear o reino é a gente dizer, olha, nós estamos juntos nessa empreitada que é a construção do nosso templo, embora o templo em si não seja o reino, né? É uma representação. O pastor Mauri nos falou muito bem sobre isso lá em nosso encontro na semana passada. Porque semear o reino é isso, é fazer o que nós estamos fazendo, é continuar fazendo. O grão de mostarda pequenininho, né? Tão pequenininho que cabe na palma da nossa mão. Olha que coisa bonita, né? A gente pode carregar o reino na palma da mão. E esse reino que a gente pode carregar na palma da mão pode se estender e virar uma frondosa árvore. Onde, diz o texto, os passarinhos se aninham. É bom quando a gente se aninha, não é? Não é, Zay? Não é, Didi? De vez em quando o Zay deve aninhar na cabeça de Didi, não é? No ombro. É bom. É bom quando a gente se aninha, é bom quando a gente se abraça. É bom quando nossos filhos são capazes de aninhar-se, gente. No outro dia, essa semana, na sexta-feira, a Júlia me ligou lá do Canadá e ela estava de Covid, né? E ela estava toda entupida, né? Aquela coisa da gripe, né? Etc. E eu chorei de saudade dela. Um alinhamento, não é? Eu falei, pai, por que você está chorando? Eu falei, porque deu saudade, não é? Você está aí longe, né? Está precisando de alguma coisa? Não, pai, está tudo bem. Eu falei, que é só a gripe. Eu falei, tudo bem, então daqui a pouco eu vou te ver. A gente, quando tem o desejo de alinhar, a Magda está ali, alinhada com filha, com netos, não é? Não está alinhada? Está alinhada. É assim, porque a gente deseja alinhar-se uns com os outros, nós temos esse desejo de fazer isso, e receber isso no reino, com os irmãos, com os amigos, com as pessoas que dele se aproximam. É parte do reino, mas isso sai da sua mão, Yara. Isso sai da minha mão, da sua mão, Marcelo. Sai da minha mão. Sai da mão de todos nós. Sai da mão do pequeno grupo de Pituaçu. Sai da mão de quem trabalha todos os dias para que aqui a gente possa chegar e aqui a gente possa estar. O reino de Deus é isso. É Jesus chamando a gente para que as nossas mãos estejam estendidas, para que elas sirvam a outros. Reconhecer que o reino de Deus se inicia em nós, em nossas mãos. É fazer isso se tornar prático. É fazer isso se tornar algo que se veja na vida do outro. Na semana passada, na sexta-feira da semana passada, eu fui visitar a Valdinha no hospital. Ela estava internada, em recuperação. Já tinha saído da semi-UTI e estava no quarto, né? Em recuperação. Era um período de doença e acabou isso levando naturalmente a uma internação. Estava lá se recuperando. E a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei, eu falei, oi Valdinha, foi o sorriso dela. É a gente alinhar uns com os outros. Quando a gente visita alguém no hospital, eu escrevi um texto para vocês algumas 2 semanas atrás, que eu falei, se for possível, leve um nariz de palhaço e faça a pessoa rir. Porque quando a gente faz isso, a gente está alinhando pessoas. Quem está em dor precisa de consolo. Quem está em dor precisa de renovar a vida. Quem está em dor precisa de renovar a alegria. E somos todos nós com a mesma função. Não tem diferença. Não tem pastor, não temos na Igreja Batista, né? Não tem presbítero, não tem diácono, não tem conselho ministerial, não tem líder da igreja. Somos todos iguais, aqui uns com os outros, alinhando uns aos outros. Igual o passarinho que faz isso na árvore do grão de mostarda. É assim. É assim que o reino cresce. É assim que Jesus nos propõe o reino. Lembra de uma coisa? Jesus, quando perguntaram a ele por que
ele estava, por exemplo, quando os trabalhadores, os seus discípulos diziam, ele estava trabalhando no sábado. Jesus falou uma das frases mais fabulosas, né, que remete totalmente direcionada a lembrar-se lá dos 10 mandamentos, do decálogo, lá em Êxodo. E quando ele diz assim: o sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. É sobre o homem, não é sobre as coisas. É sobre o homem, não é sobre prédio. É sobre o homem, não é sobre o nosso egoísmo. É sobre o homem que aninha, que recebe, que faz o reino crescer. Outra vez, perguntaram também a Jesus, não é? Vocês conhecem essa famosa história de uma mulher que seria apedrejada. Jesus falou: quem não pecou, que atire a primeira pedra. Eu falei assim: qual é a lei que você segue? Ele fala: a lei do amor. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, Êxodo 3, em Êxodo 20, perdão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A gente não precisa de mais nada. É um grãozinho de mostarda que se transforma numa grande árvore. Que Deus abençoe você. Deus nos abençoe como igreja, como comunidade, para que a gente transforme grão de mostarda em árvore frondosa. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém.